Opa, tudo bem? Eu sou o Edgar e bem-vindos a mais um vídeo do canal Ad Infinito. Continuamos a série sobre teoria de conjuntos e, nesse vídeo, vamos entender como definir a importantíssima noção de função em teoria de conjuntos. Bora lá? Iniciamos esta série estabelecendo que os seus objetivos são basicamente dois. O primeiro, responder às perguntas o que são e quais conjuntos existem, e o segundo objetivo é permitir a redução de noções matemáticas a noções conjuntistas. Esta redução é importante porque, se bem sucedida, a pergunta acerca da existência de objetos matemáticos se reduz a uma pergunta acerca da existência de conjuntos. Nos vídeos passados, apresentamos os axiomas do vazio, das partes, da união e outros. Com estes poucos axiomas, já estamos em condições de representar, em teoria de conjuntos, uma das noções mais importantes da matemática, a noção de função. Para isso, vamos começar fazendo uma breve revisão dessa noção como vista no colégio. No colégio aprendemos que uma função é um tipo especial de relação, e uma relação é algo que se dá entre conjuntos. A maneira típica de apresentar é o seguinte: colocamos dois balãozinhos representando os conjuntos A e B e desenhamos alguns elementos como feito ali. A partir disso, usualmente se reproduz por uma série de situações análogas em que se diz, olha, você tem um conjunto A à esquerda, o conjunto B à direita, há esses elementos, e uma relação entre esses conjuntos é uma associação entre os seus elementos. De modo um pouquinho mais preciso, uma relação de domínio A e contradomínio B é qualquer associação que se faça entre os elementos de A e os elementos de B. Observe que, embora você tenha o conjunto à esquerda A e o conjunto à direita B, a associação não está em nenhum dos dois conjuntos. A associação são essas flechinhas azuis que conectam, que ligam os elementos dos conjuntos. E outras relações claramente podem ser estabelecidas, como estas que eu estou representando no quadro. Embora todas essas representações colocadas no quadro sejam representações lícitas de relações de domínio A e contradomínio B, nem todas estas relações são esse tipo especial que caracteriza uma função. Apenas as relações colocadas à direita são funções. As duas à esquerda não são. Ora, mas por que as à esquerda não são função? Para ser função, essa especialidade da relação é, primeira, todo elemento do domínio da relação tem que estar conectado a um único elemento no contradomínio. Observe que não é o caso na relação da esquerda acima, porque o elemento representado pelo círculo está se ligando, está se associando, está se conectando a dois elementos de B. Por outro lado, a relação representada embaixo, à esquerda, ela não é uma função, por quê? Porque há um elemento do domínio, há um elemento de A, que não está se conectando a ninguém em B. À direita, as duas condições especiais são satisfeitas. Em ambos os casos, todos os elementos de A estão ligados a um elemento de B. Ah, Edgar, mas na direita acima, tem um cara lá, o círculo pintado de preto, que está associado a mais de um elemento de A. Não tem problema. Ah, embaixo tem um cara que não está associado a ninguém. Não tem problema. Em B, à direita, não temos problema. O que é importante é que todo elemento do A esteja conectado a um e só um elemento de B. Todo elemento do domínio tem que estar ligado a alguém no contradomínio e só pode estar ligado a um elemento do contradomínio. Beleza? E uma vez visto isso no colégio, nós somos, então, normalmente apresentados a noção de plano cartesiano, representado por duas retas perpendiculares, orientadas, em que nós podemos marcar valores, tanto no eixo horizontal, conhecido como eixo das abscissas, quanto no eixo vertical, conhecido como eixo das ordenadas. Com isso, nós podemos representar os pontos do plano através de A e B. Este cara, por exemplo, que foi destacado, ele tem abscissa A
ordenada B. Podemos também marcar esse segundo ponto. Ele tem abscissa B e ordenada A. Observe que a representação deles através do plano indica coordenadas diferentes. Aquele que está mais à esquerda e acima é o representado pelo par AB, enquanto que o mais à direita e abaixo é representado pelas coordenadas BA. Nós podemos tornar isto sistemático do seguinte modo, dizendo que o par AB é diferente do par BA quando nós temos a situação de A ser diferente de B. Essas noções são apresentadas para a gente bem cedo na nossa vida escolar. No ensino fundamental nós tomamos contato com esses assuntos e eles são agora importantíssimos para a gente entender como sistematizar a noção de função em teoria de conjuntos. Vamos agora juntar a representação por plano cartesiano com a ideia de relações através de conexões entre conjuntos para entendermos como representar a noção de função através de conjuntos. Observe aqui, eu coloquei agora o conjunto A e B. O conjunto A tem ali 4 elementos, o conjunto B tem 5 elementos. E a partir desse conjunto A e do conjunto B, podemos definir uma função, como, por exemplo, esta que eu estou colocando em azul. Totalmente arbitrário, você pode fazer outra, caso queira parar o vídeo e pensar um pouquinho em outras maneiras de escrever funções de A até B. Uma maneira útil de sistematizar essa noção de função é dando um nome para ela. Então eu vou chamá-la, como é usual, de função f minúsculo. E uma representação muito interessante para a gente é a seguinte. Essa função f, ela vai de A para B. A é o domínio da função e B é o contradomínio da função. E o domínio da função é nada mais, nada menos do que o domínio da relação associada à função. A mesma coisa com relação ao contradomínio. O contradomínio da função é o contradomínio de uma relação. E uma maneira bastante útil de representar isso é dizendo, olha, para cada elemento x de A, eu estou associando ele ao x mais 1. De fato, ao 0 nós associamos o 1, ao 1 nós associamos o 2 e assim sucessivamente. Perceba agora o seguinte, que uma notação muito interessante, muito útil é escrever esta última linha como sendo f de x igual a x mais 1, que é um modo usual como fazemos no colégio. Observe como que fica esta mesma função representada em plano cartesiano. Ué, Edgar, mas dá para representar a função em plano cartesiano? Sim, sempre dá para a gente construir o gráfico da função. A representação da função no plano cartesiano é o que no ensino médio, no colégio, a gente entende ou a gente aprende como sendo o gráfico de uma função f. Esta função, como tem apenas 4 elementos no domínio e 4 no contradomínio, será representada por 4 pontos. Observe que o último ponto representado tem as coordenadas 3, 4. 3 no domínio, 4 no contradomínio. Com o plano cartesiano, a gente pode olhar para a função a partir do seu gráfico. Nesse momento, talvez você diga o seguinte, tá bom, mas o que isso tem a ver com conjuntos? Observe só, como nós temos uma representação dos pontos da função através das coordenadas, nós podemos olhar simplesmente para a função como sendo a coleção dos pares ordenados 0, 1, 1, 2 até 3, 4. Esta maneira de representar a função através de suas coordenadas, de seus pares ordenados, era uma maneira tão lícita quanto aquela à esquerda, quanto esta através do plano cartesiano. E isto, observe que é vantajoso para a gente, porque esta última tem toda uma cara, tem todo um jeitão de conjunto. Agora observe que para que este f, que tem cara de conjunto, seja realmente conjunto, nós precisamos entender bem os seus componentes. Nós precisamos entender o que são estas coordenadas, o que são esses pares ordenados. Será que estes caras também são conjuntos? Se eles tiverem existência conjuntista,
Então nós poderemos escrever a coleção de todos esses objetos que têm existência conjuntista, chamá-lo de F, e esse F é um objeto da teoria de conjuntos. É um conjunto. Opa, então parece que está meio desenhado qual que é a nossa função agora, né? Nós precisamos, antes de mais nada, reduzir essa noção de par ordenado e de plano cartesiano, de produto cartesiano, para uma noção conjuntista. Para que sejamos bem sucedidos nesta redução, nós vamos começar definindo a noção de par ordenado. Esta definição que eu vou apresentar não é minha, não é do canal Ad Infinito, ela já tem um século. Não é um único modo de fazê-lo, tem outros modos, e caso você queira mexer com esses outros modos de definir par ordenado, eu te convido a dar uma olhada em nosso site. O link está na descrição. Veja como que nós estamos definindo um par ordenado AB. AB é só um jeito econômico, abreviado, de escrever um conjunto que tem dois elementos. Um dos elementos desse conjunto é o unitário de A, o outro elemento desse conjunto é o conjunto formado por A e B. Observe agora que se A for um conjunto na teoria de conjuntos e B também, então você tem um unitário de A pelo axioma do par. E você também tem o parzinho AB pelo axioma do par. E, portanto, novamente pelo axioma do par, nós temos o conjunto formado pelo unitário de A e AB. Agora, só definir não significa que vai funcionar. Nós temos que provar que esta definição se comporta de fato como nós esperamos que os pares ordenados se comportem. Ou seja, nós precisamos provar o seguinte fato, que se dois pares ordenados são iguais, isto ocorre se e somente se as primeiras coordenadas são as mesmas e as segundas coordenadas também são as mesmas. Não basta apenas estipular que isto é verdade. Nós precisamos dar um argumento mostrando que isto ocorre. Qual que é o argumento para mostrar isso? Vou deixar para o final do vídeo. Caso você queira ver a demonstração em detalhes, peço que você aguarde até o final do vídeo. Produto cartesiano. Se A e B são conjuntos, então existe o conjunto de todos os pares AB, tais que o elemento Azinho está no conjunto A e o elemento Bzinho está no conjunto B. Ou seja, o Azinho está no domínio de uma relação binária, o Bzinho está no contradomínio de uma relação binária. E a gente chama este conjunto de A cartesiano B. Representa ele como AXB, e lemos ele como o produto cartesiano de A com B, ou então simplesmente A cartesiano B. Observem, não é porque eu disse que existe esse conjunto que ele realmente existe. Note que estamos fazendo uma afirmação condicional. Se A e B são conjuntos, então vai existir este. Mas para que ele de fato exista, nós precisamos ou apresentar um argumento que garanta a existência dele, ou então um axioma. Bem, não precisamos introduzir axiomas. Podemos estabelecer um argumento. E eu vou apresentar em detalhes a prova no final do vídeo, mas a ideia é bem simples. Se temos Azinho em Azão e Bzinho em Bzão, então cada um desses caras está na união de A com B. Porque, de fato, quem que é A unido B? São os caras que estão em A ou em B. Ora, o Azinho pertence ao Azão. Então, o Azinho pertence a A unido B. A mesma coisa com o Bzinho, ele está em Bzão. Então, o Bzinho está em A unido B, porque em A unido B estão aqueles que estão em Azão ou em Bzão. E já que cada um deles está, a gente consegue provar que o par AB está nesse conjunto, que é o conjunto das partes da união de A com B. Tente fazer sozinho, tente fazer sozinha, e caso queira checar os detalhes, assista no finalzinho do vídeo. Estamos agora, então, em condições de definir o que é, em teoria de conjuntos, uma função. Para isso, primeiro definimos o que é uma relação binária. Uma relação binária F de domínio A e contradomínio B é um conjunto de pares ordenados AB
tais que Azinho pertence a Azão e Bzinho pertence a Bzão. Observe que a relação binária não precisa ser todo o produto cartesiano de A com B. Basta que seja um subconjunto. E uma vez que A cartesiano B é conjunto, um subconjunto de um conjunto também é um conjunto, beleza? E agora que temos a relação binária de domínio A e contra domínio B, podemos definir o que é uma função unária f de A em B. Ela é nada mais, nada menos, uma relação binária de domínio A e contra domínio B, que satisfaz aquela condição especial. Qual condição? Para todo elemento Azinho em Azão, existe um único elemento Bzinho em Bzão, tal que o par ordenado AB pertence a F. O que nós estamos definindo, que é a função unária, nós representamos ela de maneira abreviada do seguinte modo: F, dois pontinhos, de A para B. Ou seja, F é uma função unária de domínio A e contra domínio B. Ah, mas qual que é a origem desse domínio e desse contradomínio? É a relação de domínio A e contra domínio B, sobre a qual nós apoiamos a definição de função. Insisto, observe que a condição que esta relação tem que satisfazer para que seja uma função é que todo elemento de A está conectado a um único elemento de B. E por fim, nós usamos, em geral, a notação bastante útil, que é f de A igual a B, em vez de escrever que o par ordenado AB pertence a F. Finalmente, nós podemos sintetizar toda essa discussão do seguinte modo. Ora, se nós temos os conjuntos A e B, então nós temos A cartesiano B, que é a coleção de todos os pares AB. Ah, por que eu posso escrever esse conjunto? Veja que ele tem toda a cara de um axioma da separação. A cartesiano B é a coleção de todos os Zzinhos em C, tais que P de Z. Quem que é esse Z? Z é o par AB. E o par AB é aquele conjunto com dois elementos, que é o unitário de A e o outro conjunto é AB. Pertencentes a C. Quem que é o C? Partes das partes de A unido com B. Ora, então com isso nós temos, de fato, que A cartesiano B é um conjunto. Agora observe que do fato de A cartesiano B ser conjunto, se nós tomamos um subconjunto dele, nós temos uma relação binária. E se esta relação binária satisfaz a condição especial, ela é uma função. E, portanto, a função, em nosso contexto, é um conjunto. Funções, então, são conjuntos. Nós vamos entender nos próximos vídeos como reduzir outras noções, como a noção de número, para a noção de conjunto. Eu vou agora apresentar as demonstrações que eu deixei apenas esboçadas ao longo do vídeo. Caso você não queira checar os detalhes, muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, comente, compartilhe, nos avise que alguma coisa não está clara. E caso tenha interesse, acompanhe comigo a demonstração dos dois argumentos. Ficaram apenas esboçados na parte inicial. Vamos lá. Inicialmente, vamos mostrar que se Azinho é um elemento de Azão e Bzinho é um elemento de Bzão, então o par ordenado, AB, pertence de fato a esse conjunto. Observe que, por hipótese, Azinho pertence a Azão e Bzinho pertence a Bzão. Deste modo, como argumentei no vídeo, Azinho pertence à união e Bzinho pertence também à união dos dois conjuntos. Repito, por que Azinho pertence à união? Porque a união é formada por aqueles que estão em Azão ou em Bzão. O Azinho está em Azão, portanto ele está na união. A partir disso, observe que o unitário de A está contido em A unido B. Por que o unitário de A está contido em A unido com B? Ora, quando que nós temos a relação de estar contido? Quando todo elemento da esquerda é também elemento da direita. Qual que é o único elemento do conjunto da esquerda? O A. O A não é elemento de A unido com B? É. Portanto, unitário de A está contido em A unido com B. Do mesmo modo, unitário de Bzinho está contido em A unido com B. Além disso, nós temos o seguinte. Se você olhar para o conjunto formado por A e B, ele também está contido em A unido com B. Por quê? Porque todo elemento da esquerda é elemento do conjunto à direita. Mesmo argumento
usado nos casos anteriores. Agora observe o seguinte, se nós temos um cara que está contido em outro, nós temos um subconjunto. E por isso, nós temos que o unitário de A pertence às partes de A unido com B, assim como o conjunto formado pelo Azinho e Bzinho pertence às partes de A unido com B. Pertence às partes, repito, porque é subconjunto de A unido com B. Deixando agora ali no cantinho, observando aqueles dois conjuntos, nós concluímos que este conjunto da esquerda está contido em partes de A unido com B. E com o mesmo argumento usado anteriormente, nós temos que o conjunto da esquerda é partes das partes de A unido com B. De fato, se ele estava contido nas partes de A unido com B, então ele é elemento das partes de A unido com B. Olha, mas quem que é esse carinha da esquerda? Ele é o que nós definimos como sendo o par ordenado AB e, portanto, como usamos ao longo da primeira parte do vídeo, o par AB pertence às partes da união entre A e B. Segundo argumento, vamos mostrar que, de fato, a definição funciona como nós queremos que ela funcione. Ou seja, que o par AB é igual ao par UV, se somente se A é igual a U e B igual a V. Vamos mostrar a volta, que é mais fácil, ou seja, vamos supor que A é igual a U, B é igual a V, e concluir que os pares são iguais. Ora, se A é igual a U e B é igual a V, então o unitário de A é igual ao unitário de U. Por quê? Axioma da extensionalidade. Quando que dois conjuntos são iguais? Quando eles têm o mesmo elemento. O unitário de A só tem A, o unitário de U só tem U. Ora, mas o A é o U, então esses dois conjuntos têm os mesmos elementos, eles são iguais. Do mesmo modo, Azinho, Bzinho é igual a Uzinho, V. Por quê? Ora, o que nós temos no conjunto da esquerda? A e B. O que nós temos no conjunto da direita? A e B. Por que temos A e B? Porque U é A e V é B. Ótimo. Então, se esses caras são iguais, pelo mesmo argumento, esses conjuntos também são iguais. Ora, o conjunto da esquerda tem dois conjuntos como elementos, o conjunto da direita tem dois conjuntos como elementos, os elementos dos conjuntos, os conjuntos que são elementos do conjunto da esquerda são os mesmos conjuntos que são elementos do conjunto da direita. Portanto, eles são iguais. Mas o da esquerda é o que nós estamos chamando, abreviando, representando como o par AB. E o da direita é o que nós estamos chamando de UV. Então, de fato, temos a volta. A parte mais chatinha agora, mostrar que se os pares são iguais, então os elementos são exatamente os mesmos. Temos por hipótese que o par AB é igual ao UV, portanto, reescrevendo eles, através de sua definição conjuntista, nós temos a igualdade entre esses dois conjuntos. Agora lembre-se, quando que dois conjuntos são iguais? Quando eles têm exatamente os mesmos elementos. Então o que nós podemos dizer? Podemos dizer que o unitário de A pertence ao conjunto da direita. E também que o Azinho e o Bzinho pertence ao conjunto da direita. Agora, se o unitário de A ele pertence ao cara da direita, o que isso significa? Significa que ele é ou o unitário de U, ou então ele é o V. Porque, veja, se o unitário de A pertence ao conjunto que está à direita, isso significa que ele deve ser um dos dois caras que estão lá, porque à direita só tem dois elementos. Então nós teremos que ou o unitário de A é igual ao unitário de U, ou o unitário de A é igual ao V. E o mesmo argumento, o mesmo raciocínio para o outro. Então veja só, nós temos agora uma conjunção de disjunções. Então, recapitulando, se AB é igual a UV, então nós temos a segunda linha, então nós temos a terceira linha, então nós temos agora uma coisa ou outra e uma coisa ou outra, uma conjunção de disjunções. Para facilitar a manipulação, eu vou chamar a primeira igualdade de 1, 2, 3 e 4, como está numerado ali. Precisamos demonstrar que se uma das igualdades for o caso, então vale que A é igual a U e B é igual a V. Veja, se um é o caso, então nós temos que A é igual a U.
Agora, se A é igual a U, então nós temos por 4 que B é igual a V. Por que que o fato de 1 ser o caso implica que A é igual a U? Ora, se 1 vale, quer dizer então que o unitário de A é igual ao unitário de U. Mas veja, quando que dois conjuntos são iguais? Quando tem os mesmos elementos. No unitário de A só tem A, no unitário de U só tem U. Então o A deve ser igual ao próprio U. A mesma coisa agora se nós aplicarmos o 4, porque em 4 nós temos AB igual a UV, e portanto A igual a U e B igual a V. Aceitando a identidade 1, chegamos na identidade 4. Você precisa verificar que, qualquer que seja o caso, isso vai ocorrer. Então você precisa checar de maneira análoga para os casos 2, 3 e 4. Tudo bem? Mas isso vai ficar de tarefa, porque é só a repetição do que nós fizemos. Espero que tenha ficado claro, espero que os argumentos tenham ficado legíveis e, principalmente, que a motivação da definição de função em teoria de conjuntos tenha ficado clara. Qualquer dúvida, por gentileza, escreva nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.